Olá, pessoal! Que bom estarmos aqui juntos novamente. Como sempre, é um prazer enorme compartilhar com vocês mais um tema de grande importância e espero que você esteja bem, pois o assunto de hoje exige atenção. Vamos falar sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, um embate de enormes proporções que já dura mais de 2 anos e continua moldando os rumos da história. Quando uma guerra se prolonga tanto, as partes envolvidas precisam se reinventar, buscando estratégias cada vez mais inovadoras. Caso contrário, correm o risco de ver seus recursos, sejam soldados, equipamentos ou mesmo dinheiro, sendo desperdiçados de maneira fútil, sem alcançar nenhum objetivo relevante. Afinal, em qualquer guerra, a missão final é sempre levar a um fim, e não a um desgaste sem propósito. E é sobre como o objetivo final da guerra pode ser alcançado de maneira diferente que vamos falar hoje. Quando pensamos na Rússia, logo vem à mente o poder do seu exército e do seu arsenal militar. É um dos maiores e mais temidos do mundo. Mas será que existe uma maneira de enfraquecer essa máquina de guerra sem precisar enfrentá-la diretamente nas linhas de combate? A resposta pode ser mais simples do que parece. E é exatamente isso que a Ucrânia tem feito com eficácia impressionante ao longo do conflito. Em vez de buscar um confronto direto com soldados e tanques russos, os ucranianos decidiram atacar um ponto vulnerável da Rússia, o combustível que abastece as suas operações militares. Com o uso de drones de precisão, a Ucrânia tem mirado em refinarias de petróleo russas, causando danos enormes à infraestrutura russa e, claro, enfraquecendo o governo de Putin onde dói mais, no bolso e na capacidade de seguir com a guerra. E isso é apenas o começo. Esses ataques têm gerado impactos não só nas linhas de frente, onde os tanques e veículos blindados russos ficam sem combustível, mas também atingem um dos pilares mais importantes da economia russa, o petróleo. Mesmo com os embargos internacionais e as dificuldades econômicas enfrentadas pela Rússia, o país ainda depende em grande parte das exportações de petróleo e seus derivados, como o diesel e a gasolina, para manter sua economia em movimento e, de quebra, financiar seu esforço de guerra. E os efeitos vão além do campo militar. Esses ataques também afetam diretamente a população russa, que sente no bolso o aumento do preço dos combustíveis e, consequentemente, dos produtos básicos. Isso acaba gerando um descontentamento popular crescente, algo que Putin, evidentemente, não deseja, já que sua popularidade já está abalada desde o início do conflito. Então, o que os ucranianos têm feito é uma verdadeira guerra econômica, impactando diretamente a Rússia e criando um cenário de pressão interna e externa cada vez mais insustentável para o governo russo. E como se isso não fosse o suficiente, os ucranianos deram um golpe ainda mais forte em 11 de janeiro deste ano, quando atacaram e destruíram grande parte das instalações da refinaria Tankol, localizada na cidade de Nizhekans, no interior da Rússia. Essa refinaria é uma das mais modernas e sofisticadas do país, com capacidade para processar cerca de 16 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano. O impacto desse ataque foi tremendo, pois, ao destruir uma instalação tão vital para o abastecimento de combustível do exército russo, a Ucrânia não só afetou diretamente a capacidade de operação das tropas de Putin, mas também causou um enorme impacto na economia russa. Quando as imagens começaram a circular, especialmente em grupos de Telegram que funcionam como canais de notícias não oficiais sobre a guerra, a Rússia tentou minimizar a situação, dizendo que as imagens mostravam um simples exercício de evacuação e não um ataque real. Segundo a versão oficial russa, as luzes brilhantes vistas na cena não seriam fogo, mas sim lâmpadas acesas pelos próprios funcionários para tornar o exercício mais realista. Ok, essa foi a explicação deles. Mas será que podemos acreditar nisso? E a fumaça? Será que também teria sido uma simulação? Por mais que a Rússia tenha tentado abafar a verdade, outras fontes independentes, como o Kiev Independent, confirmaram que o incêndio realmente foi causado por um ataque ucraniano. E o mais importante, a refinaria de Tankol desempenha um papel essencial no fornecimento de combustível para o exército russo. Ao destruir essa refinaria, os ucranianos enfraqueceram a capacidade militar da Rússia, já que sem combustível, os veículos blindados, tanques e outros veículos russos se tornam inoperantes. Isso também afeta as operações da Rússia na região de Donetsk, um ponto estratégico do conflito, onde Putin tem concentrado muitos esforços desde o ano passado. Sem combustível, a Rússia não pode mover suas tropas com eficiência, o que torna as operações muito mais difíceis e vulneráveis. E, por mais que Putin tenha conquistado alguns avanços na região, como a anexação de cerca de 4.000 km² de território, essas vitórias têm sido custosas. De fato, o exército russo sofreu mais de 430.000 baixas até agora, e a falta de combustível pode agravar ainda mais a situação.
Esse ataque não foi o primeiro de sua espécie, e é interessante notar que os ucranianos já haviam mirado nessa mesma refinaria em abril do ano passado. Naquela ocasião, os danos não foram tão graves, e a refinaria conseguiu retomar suas operações rapidamente. Mas em maio de 2024, um novo ataque aconteceu, com drones ucranianos atingindo instalações da Gazprom, em uma operação que foi considerada a mais distante já realizada até aquele momento, com drones atingindo uma área a 1.500 quilômetros de distância. Além disso, outros drones atingiram uma refinaria em Slaviansk, na região de Krasnodar, o que causou sérios danos às operações russas. Este ataque de janeiro foi, sem dúvida, o mais devastador até agora, forçando a refinaria a parar completamente suas atividades por vários dias. E isso foi um golpe difícil de disfarçar, tornando impossível para a propaganda russa manter a narrativa de exercício simulado. Agora, a grande questão que surge é: como a Rússia tem tentado reagir a esses ataques? A resposta, surpreendentemente, não tem sido muito eficaz. Em vez de adotar medidas mais sofisticadas, como instalar sistemas de defesa aérea ao redor das refinarias, o que seria a resposta mais lógica, a Rússia tem se limitado a construir grades de metal ao redor das instalações e a remanejar soldados para tentar interceptar os drones manualmente. Mas sabemos que isso é quase impossível, dado a velocidade e a agilidade dos drones. Esse tipo de resposta soa mais como um sinal claro de desespero, uma tentativa de improvisar diante da falta de recursos e capacidade de reagir adequadamente. Mas uma dúvida que persiste é: por que os ucranianos escolhem atacar as refinarias, ao invés de se concentrar nos campos de extração de petróleo? A resposta passa por alguns fatores logísticos e estratégicos. Primeiro, os campos de extração, como os localizados na Sibéria, são muito distantes e difíceis de alcançar com precisão. Além disso, esses campos são mais simples e possuem menos equipamentos que poderiam ser destruídos. O verdadeiro valor do petróleo está no refinamento, e não na extração bruta. Quando refinado, o petróleo gera produtos valiosos, como gasolina e diesel, que são usados no abastecimento das forças armadas russas e vendidos para países como China e Índia, que não estão totalmente comprometidos com os embargos internacionais. Impedir a Rússia de processar o petróleo significa não só causar um impacto econômico direto, mas também forçar o país a gastar enormes quantias para reconstruir essas refinarias, o que desvia recursos vitais de outras áreas, como a guerra. Além disso, o petróleo é um produto que, se não for armazenado corretamente, pode se deteriorar. Isso adiciona mais um obstáculo para os russos, pois eles não conseguem mais vender o produto refinado como antes e ainda enfrentam problemas no armazenamento da matéria-prima. As opções de Putin são simples: tentar vender o petróleo bruto e perder dinheiro, ou gastar uma fortuna para reconstruir as refinarias. E, de qualquer forma, ele acaba no prejuízo. Isso, é claro, é agravado pela pressão econômica interna, onde a falta de recursos só eleva a inflação e o custo de vida, minando ainda mais a base de apoio ao governo. Por tudo isso, os ucranianos têm jogado um verdadeiro xadrez geopolítico, colocando Putin em uma posição cada vez mais difícil. Mas será que isso é o suficiente para mudar o rumo da guerra? E o que aconteceria caso Donald Trump volte ao poder nos Estados Unidos? Ele já falou sobre cortar os repasses de ajuda à Ucrânia, o que, se acontecer, pode alterar profundamente o cenário da guerra. Vamos ficar atentos aos próximos capítulos desse drama global, que segue sem um fim à vista. Por hoje, é isso. Vamos continuar acompanhando de perto os acontecimentos. Claro, voltaremos em breve com mais informações. Agradecemos muito pela sua companhia e por nos acompanhar em mais um vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, e a gente se vê no próximo.